Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o anúncio feito pelo presidente Donald Trump, indicando que o seu país irá abandonar o pacto nuclear firmado com a Rússia nos anos 80, abrindo caminho para uma nova corrida nuclear em toda a Europa. O canal só existe e cresce graças à sua curtida e visualização, por isso se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. A primeira metade dos anos 80 foi extremamente confusa para a União Soviética, uma fase conturbada que começou com a morte de Leonid Brezhnev em 1982, colocando um fim em 18 anos de um regime marcado por uma corrida armamentista autenticamente louca e desenfreada. Foi seguido por Yuri Andropov, que morreu após 1 ano e 10 meses no cargo, e Konstantin Chernenko, que morreu apenas 1 ano e 1 mês após assumir, abrindo caminho, em março de 1985, para a subida ao poder de Mikhail Gorbachev, que herdou uma União Soviética completamente arruinada, afundada num pântano de dívidas e de recessões econômicas provocadas por décadas de investimentos militares. Essa situação levou Gorbachev a aceitar uma aproximação maior com os Estados Unidos, governado pelo presidente republicano Ronald Reagan. Nessa época, a União Soviética e os Estados Unidos tinham um arsenal formado por dezenas de milhares de bombas nucleares, muitas delas estratégicas, com potências acima dos 500 quilotons, destinadas à destruição de grandes alvos como cidades, portos e zonas industriais, normalmente lançadas por meio de grandes e pesados mísseis balísticos intercontinentais com alcances de vários milhares de quilômetros. Mas também possuíam um vasto arsenal de armas táticas, com alcances entre os 500 e os 5.000 quilômetros. Bombas normalmente lançadas por meio de mísseis de cruzeiro, disparados a partir de plataformas móveis relativamente pequenas. Essas bombas nucleares táticas, espalhadas por toda a Europa ao longo da Cortina de Ferro, eram vistas como uma ameaça maior do que as grandes bombas nucleares estratégicas, já que podiam ser mais facilmente lançadas, podendo mesmo levar a disparos acidentais ou inadvertidos. E foi no âmbito dessa maior aproximação entre o Ocidente e o Oriente que Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan iniciaram as negociações visando eliminar justamente as bombas desse tipo. Essas negociações resultaram, no dia 8 de dezembro de 1987, na assinatura do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio, um tratado que baniu todos os lançadores e mísseis nucleares com alcances entre os 500 e os 5.500 quilômetros, deixando de fora apenas as bombas nucleares estratégicas instaladas em mísseis balísticos intercontinentais, que passariam a atuar como armas defensivas dissuadoras. No início dos anos 90, quase 2.700 mísseis tinham sido desmantelados, tanto pelos Estados Unidos como pela Rússia, o que contribuiu muito para diminuir as tensões na Europa, principalmente na fase de pós-implosão da União Soviética no final de 1991. No entanto, em 2009, em resposta a uma suposta ameaça iraniana com mísseis de longo alcance, o então presidente Barack Obama anunciou a instalação de uma ampla defesa antimíssil na Europa Oriental. Apesar do tratado assinado em 1987 não ter nenhuma cláusula proibindo explicitamente a instalação de sistemas de defesa antimíssil, a Rússia viu nisso uma violação daquele pacto. De acordo com os Estados Unidos, desde 2012 que a Rússia, se sentindo ameaçada pelo escudo antimíssil, tem feito pesquisas para o desenvolvimento de bombas nucleares táticas com alcance intermédio, justamente aquelas que foram banidas pelo tratado assinado em 1987. Nos últimos anos, as acusações foram aumentando de tom, com o presidente Donald Trump elevando-as a um novo nível, chegando mesmo a ameaçar abandonar o tratado caso a Rússia não interrompesse o desenvolvimento dessas armas. E ontem, dia 20 de outubro, numa rápida conferência de imprensa, o presidente Trump anunciou que os Estados Unidos irão oficialmente abandonar o tratado. Perguntado se isso levaria ao desenvolvimento de novas armas nucleares de alcance intermédio, o presidente Trump respondeu que sim, que à semelhança da Rússia, os Estados Unidos irão também desenvolver essas armas.
Apesar da China nunca ter feito parte desse tratado, o presidente Trump também citou os chineses, dizendo que só voltará atrás nessa decisão se a Rússia e a China abandonarem os seus programas de armas nucleares de alcance intermédio. Com o fim do tratado, o equilíbrio da balança nuclear na Europa irá regredir em 30 anos, voltando aos mesmos níveis de terror e apreensão dos tempos da Guerra Fria. Se você procura aquele presente legal ou se é um grande entusiasta do mundo militar, encontrará na loja do canal produtos muito interessantes. Camisetas, pôsteres, bonés, canecas e também miniaturas incríveis. Aproveite as promoções e, de quebra, você ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no mundo militar. For the first time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. In this case, the complete elimination of an entire class of US and Soviet nuclear missiles. The importance of this treaty transcends numbers. We have listened to the wisdom in an old Russian maxim, and I'm sure you're familiar with it. Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is doverяй no проверяй, trust but verify. Но значение этого... На каждой встрече вы это повторяете. You repeat that at every meeting. I like it. Мне нравится.